Olá, eu sou o professor Ismar Frango. Vamos falar hoje sobre regressão. A regressão é um tipo de ferramenta bastante utilizada no contexto da ciência de dados. Na área de análise de dados exploratória, a regressão é uma ferramenta bastante poderosa, que nos permite, por exemplo, tentar fazer algum tipo de previsão a respeito de alguma variável, considerando o comportamento passado dessa variável. Vamos ver como isso funciona. Vamos lá então. Para que entendamos bem o conceito de regressão e, por consequência, aquilo que conhecemos como retas de regressão, é bastante importante que saibamos conceitos básicos, como os diagramas de dispersão e também o conceito de correlação. O que é uma reta de regressão? A reta de regressão nos permitirá ter um modelo linear que vai aproximar um conjunto de dados que estão em um diagrama de dispersão e, a partir dessa reta de regressão, poderemos fazer algum tipo de previsão, com um grau maior ou menor de acerto, do comportamento de uma variável, a partir de um comportamento anterior. O que é uma reta de regressão? Basicamente, ela vai descrever como é que uma determinada variável resposta se comporta de acordo com a mudança de uma variável explicativa. Aqui, diferente da correlação, é essencial sabermos o que é a variável explicativa, ou seja, a variável independente, e o que é a variável resposta, ou seja, qual variável depende da outra. Que mudanças em uma variável vão levar a mudanças em outra variável. Uma reta de regressão, ela segue basicamente uma equação de reta, que aqui descrevemos como y é igual a mais xb. Nesse tipo de notação, o a é o coeficiente linear, ou seja, é o intercepto. É onde essa reta vai encontrar com o eixo y, no caso do x ser zero. Já o b é o coeficiente angular, que vai identificar a inclinação da reta. Muita atenção com essa notação. Boa parte dos livros de matemática, quando vão explicar funções lineares, quando vão explicar equações de reta, eles usam y igual a x mais b, o a é o coeficiente angular, o b é o linear. Na verdade, quem é o a, quem é o b, tanto faz. Aqui seguimos a notação que é a mais utilizada pelos livros de referência na área de ciência de dados. Mas bastante atenção quando você for pegar algum exemplo, alguma situação real em algum outro lugar, algum outro livro, alguma outra fonte de internet, verifique se o autor está considerando o a como coeficiente linear ou angular e vice-versa. Aqui no caso dessa disciplina, dessa videoaula, o a vai ser o coeficiente linear e o b vai ser o coeficiente angular. Tudo bem? Bom, basicamente o que significa fazer uma reta de regressão? É algo bastante simples, não é? Vamos lá. Eu tenho aqui um conjunto de dados que é bastante tranquilo, né? Um dataset simples aqui com 12 dados que dizem respeito à quantidade de vendas que uma determinada empresa fez, representada aqui nessa coluna, nessa segunda coluna, e a quantidade de dinheiro gasto com propaganda, representado na terceira coluna. E o que eu quero verificar é se existe algum tipo de relação entre essas duas coisas. Bom, mais do que tentar identificar uma determinada correlação, seria interessante eu verificar quanto vale a pena investir em propaganda para aumentar as vendas. Aqui é um caso bastante claro em que a quantidade de dinheiro gasto em propaganda para nós é o que? A variável explicativa. De acordo com a variável explicativa, se espera que a variável resposta, ou seja, o número de vendas, mude. Ou seja, esperamos que quanto mais dinheiro se empregue em propaganda, mais eu tenha vendas. É o que se espera desde que haja uma correlação positiva. E desde que consigamos traçar uma reta de regressão para fazer esses tipos de predição. Ao lado, aqui temos justamente o diagrama de dispersão a respeito dessas duas variáveis. Não é? Parece que sim há uma correlação. Quando eu aumento a quantidade de dinheiro investido em propaganda, eu tenho mais vendas. Parece sim que existe uma reta, que parece que existe uma correlação positiva. E nós queremos chegar justamente nessa reta. E daí vem a pergunta, como calcular essa reta? Como calcular os valores de B, de A para essa reta exatamente? Bom, existe uma série de métodos
na área de análise de dados para se chegar à equação adequada dessa reta, dado o conjunto de pontos que nós temos. Nessa disciplina, nessa videoaula, vamos apresentar para vocês o método dos mínimos quadrados, certo? O que é o método dos mínimos quadrados? É um método que tenta achar uma equação de reta que seja uma boa representante desses pontos que estão aí na distribuição e que minimize o quadrado da distância do ponto real, do ponto observado, em relação a essa reta. Ou seja, o que nós queremos minimizar com esse método dos mínimos quadrados é justamente essa distância. Não é? E por que os quadrados? Não é? Porque essa distância ela pode ser tanto positiva quanto ela pode ser negativa. Né? O ponto A tem uma distância positiva, que ele está acima da reta. O ponto F tem uma distância negativa. Então, trabalhando com os quadrados dos valores, sempre teremos valores positivos. Então, os cálculos ficam mais fáceis de serem executados. Então, o cálculo da reta de regressão por meio do método dos mínimos quadrados é o seguinte. O método é este, né? Sejam os dados que temos de uma variável explicativa x com a determinada variável resposta y numa distribuição de n indivíduos. Então, x é a minha variável explicativa, o y é a minha variável resposta e n é a quantidade de indivíduos. Qual vai ser a equação da reta de regressão por meio do método dos mínimos quadrados? Utilizamos essa sintaxe aqui, um y com um acento circunflexo em cima, que chamamos de y chapéu, justamente para indicar que estamos calculando essa reta de regressão usando o método dos mínimos quadrados. Então, a única questão por trás disso é qual é o valor de A e qual que é o valor de B. Bom, o valor de B, inicialmente, ele é dado por isso aqui. Né? O que é isso aqui? Nada mais é do que o valor da correlação calculada entre os valores de x e y. Né? A correlação, como sabemos e como é bastante fácil de verificar, existe toda uma fórmula para cálculo de correlação e também a sua planilha de cálculo predileta, ela pode calcular essa correlação, bastando somente passar para a função de cálculo os valores, os datasets adequados para fazer esse cálculo. Então, o valor de B, que é o valor da correlação, vezes o desvio padrão do x dividido pelo desvio padrão do y. Não é? Isso aí vai nos dar a inclinação dessa reta de regressão. E o valor de A, aqui embaixo, né, ele vai ser basicamente a média dos y menos B vezes a média dos x. Certo? Se esse cálculo lhe parece um pouco complicado, um pouco confuso, se você está com dúvidas em relação a esse cálculo, não se preocupe. No nosso material de apoio, haverá vários exemplos para você entender, compreender e aplicar esse método dos mínimos quadrados. Então, não se assuste com esses cálculos. Né? Vá em nosso material de apoio e observe bastante bem, com bastante atenção, os nossos exemplos. Né? Algumas coisas que temos que levar em conta quando trabalhamos com retas de regressão no contexto da análise de dados exploratória. Uma é necessário fazer a distinção entre a variável explicativa e variável resposta. Temos aqui um pequeno dataset que usamos, inclusive, como exemplo em nosso material de apoio. É um dataset em que tem 12 observações de uma sorveteria, são observações reais, são dados de uma sorveteria no interior de São Paulo. Na primeira coluna nós temos a variação de temperatura em 12 dias. É um dataset interessante porque houve uma variação bastante grande de temperatura em alguns dias, né? E as vendas obtidas pela sorveteria em cada um dos dias, certo? Então, se olhamos o primeiro gráfico, o gráfico que está acima, nós temos a quantidade de vendas em Y de acordo com a variação da temperatura. Nos parece óbvio que, à medida que a temperatura aumenta, como é uma sorveteria, é mais provável que eu venda mais sorvete. Se não, o contrário. Não é porque eu vendi mais sorvetes, é sinal que a temperatura aumentou.
certo? Então, essa distinção entre qual é a variável explicativa e qual é a variável resposta, ela é essencial em regressão. Se na correlação tanto faz quem está no x, quem está no y, para a regressão é importante. Nós definimos quem é quem nesse tópico, não é? Claramente, a correlação é que vai definir, existe uma forte ligação entre a correlação e a inclinação da reta. Afinal de contas, a inclinação da reta é calculada em função da correlação e dos desvios padrões das duas variáveis. E a inclinação e a correlação sempre vão ter o mesmo sinal, ou seja, se a correlação é positiva, a reta vai ser com sinal positivo, ela vai ser inclinada em determinada direção. Se a correlação é negativa, a reta vai ser inclinada em outra direção, não é? E a relação que há entre desvio padrão e correlação é cada vez que eu desloco em x a quantidade de um desvio padrão, em y significa que eu vou deslocar r desvios padrões, onde r é o valor da correlação, né? Claramente, existem aqueles casos que são muito difíceis na vida real, em datasets reais, de eu ter variáveis perfeitamente correlacionadas, que eu tenho uma correlação igual a 1 igual a menos 1. Não é? Então, a gente vai ter retas, né, em que são retas de ângulo de 45 graus em relação a x e a y, e qualquer mudança em x vai equivaler à mesma mudança em y, mas esse tipo de dados na vida real são bastante raros de serem encontrados, né? Então, uma outra coisa também que vai ser trabalhada nos exemplos, então atenção novamente aos exemplos no material de apoio, é quando trabalhamos com a reta de regressão utilizando valores normalizados, utilizando valores de acordo com alguma padronização, certo? Como sabemos, nos gráficos de dispersão, a questão das escalas pode influenciar bastante em relação, inclusive, à própria inclinação da reta e os valores de correlação e assim por diante. Então, é bastante comum trabalharmos com valores normalizados. Teremos um exemplo sobre isso no material de apoio, não é? Mas quanto à regressão de mínimos quadrados, alguns outros fatos. Um deles é que essa reta de regressão sempre vai passar no ponto que representa as médias. Como assim? Dado um dataset como este aqui, temos abaixo que as médias são 18,8 em termos da temperatura média, e a média de vendas é R$ 402. Então, sabemos que essa reta de regressão necessariamente vai passar nesse ponto que representa a média. Isso aqui é uma característica das retas de regressão. Bom, a respeito de regressão é isso. Recomendo a todos que verifiquem nosso material de apoio, façam os exercícios propostos e nos vemos em alguma outra ocasião. Até mais!